Boa noite a todos. Vamos fazer então a leitura do nosso Evangelho, né? Para que a gente possa se harmonizar melhor com o ambiente. Eu abri aqui no capítulo 5, do Bem-aventurados os aflitos, no item 10, que diz o seguinte: os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio, onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que sejam expurgados. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se com a ideia da sua própria cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas paciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Bem oportuno esse item 10 aqui para a nossa reflexão de hoje, que é sobre mudanças, a necessidade das mudanças. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinito amor, agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos, agradecendo pela vida, pela saúde, pelo nosso ir e vir, por nossa fala, o nosso dom de ouvir, o nosso dom de enxergar. Enfim, são talentos com os quais Deus nos brindou nessa encarnação, para que nós possamos aproveitá-los da melhor maneira possível, cumprindo com os nossos deveres, buscando nos melhorar interiormente, para podermos seguir caminho rumo à perfeição. Sê conosco, Jesus, e ampara-nos durante esta noite. Ajuda-nos a mantermos o nosso foco mental sobre a lição que nós vamos aqui refletir. Sê conosco e abençoa-nos agora e sempre. Que assim seja. Bom, o tema de hoje é mudanças. E eu gostaria de começar a nossa conversa com uma frase de Guimarães Rosa, que eu gosto muito, que diz muito de perto a respeito dessa necessidade da mudança, né? Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado à margem de nós mesmos. Eu acho que essa frase tem tudo a ver com aquilo que a gente precisa realmente introjetar, entender, para que tenhamos a coragem de dar o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro, na necessidade das nossas mudanças. Quando ele fala aqui que as roupas usadas já têm a forma do nosso corpo, é tudo aquilo que a gente vivenciou em encarnações anteriores e que formam o nosso ser, por assim dizer, formam a nossa psique. Então tem muitas coisas arraigadas a nós ainda que nós precisamos limpar, tirar,
para poder ter um novo olhar para a vida, um novo olhar para as pessoas que nos cercam e um novo olhar principalmente para nós mesmos. Sem o que a gente não consegue mudança nenhuma. Então, geralmente a maioria dos homens quer saber de onde veio, para onde vai, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? Se bem que não são todos. Nós temos uma grande quantidade da humanidade que estão vivendo por viver aí, encarnando, reencarnando, 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 e sempre do mesmo jeito, sem pensar qual que é a importância disso aqui. Mas, se alguém mostra para esse homem que está preocupado e querendo saber, né? E é mostrado para ele um fim, uma finalidade, que não corresponde às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, tampouco aos dados positivos que a ciência fornece para ele, e se lhe é imposto, além disso, para atingir o seu destino, o seu desiderato, condições cuja utilidade a sua razão contesta, ele tudo rejeita. Quer dizer o quê? Essa criatura aqui ainda está exaltando o próprio ego. Não está querendo olhar para si mesmo, para ver o que precisa ser reajustado em si mesmo para poder caminhar. Então não vai aceitar, por exemplo, tem gente com quem a gente conversa às vezes que fala assim, não, vocês espíritos, pelo amor de Deus, vocês vivem aí falando que tem que sofrer para crescer, que Deus é esse que obriga as pessoas a sofrer. Quer dizer, a pessoa não tem o mínimo de profundidade nas leis divinas, né? E não tem o entendimento de que o sofrimento nada mais é do que a colheita de um plantio que a gente mesmo fez, ou nessa vida ou em vidas passadas. Então ela rejeita tudo. Agora, se a gente apresentar para esse cidadão um futuro lógico, digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, e ele repudiará o materialismo e o panteísmo, cujo vácuo sente em seu foro íntimo e que aceitará a falta de melhor crença. Palavras de Kardec, né? Então, quando você consegue conversar com a pessoa, mostrar através dos estudos, né, da doutrina, do estudo do todo o Pentateuco de Kardec, mais todos os outros livros que a gente tem, pela graça e misericórdia dos médiuns e dos mentores que nos mandaram as mensagens, os ensinamentos e tudo mais, essa pessoa para e pensa, não, parece que tem uma certa lógica aí. Realmente. Se Deus é Deus, ele não pode ser um cara mau. Então não pode haver punição, obrigatoriedade disso ou daquilo por conta dele. Não. É simplesmente o nosso caminhar pela lei. A lei está aí. Ele criou o universo com tudo e as leis todas que regem o universo. Agora, quem se afasta dessas leis, sofre a consequência, né? Aí, em algumas pessoas, esses laços materiais ainda são muito fortes, né? Para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. Então, ele tem muita dificuldade de abandonar as coisas. E o nevoeiro que envolve essas pessoas impede que eles tenham uma visão melhor do infinito, do futuro, que poderá ser auspicioso dependendo do que eu fizer da minha vida. E eis porque, então, essas pessoas não conseguem romper facilmente com seus gostos, seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. Esta fala está na Revista Espírita, de agosto de 1865. Uma reflexão a respeito dessa visão material que as pessoas ainda têm de si mesmo, das coisas e da vida. Agora, Kardec reconhece o quanto é difícil para nós
alcançarmos uma só virtude numa encarnação. Não é fácil. Mas ele não desiste dessa pretensão. Pelo contrário, ele acredita nela e quer que os espíritas insistam nessa luta interior para o seu progresso moral. Porque realmente não é fácil, né, gente? São milênios, sabe-se Deus quantos anos aí a gente veio vivenciando através de reações e não ações, muito mais voltadas a um instinto do que a qualquer outra coisa. E é por isso que hoje ainda a gente é muito reativo, às vezes, para alguma coisa que aconteça, você já se desequilibra e já tem aquela resposta e já fere a pessoa que está ali na frente, reagindo ao invés de agir. Isso são os resquícios ainda, né, da nossa animalidade. Mas assim, como no caso daquele paciente que está doente, né? Se a gente quer melhorar, a gente precisa fazer a nossa parte, mudando as nossas tendências negativas. Ou então a gente vai ficar indefinidamente tomando remédio, realizando caminhadas, fazendo ginásticas, recebendo passes, tomando água fluida, vem ao centro toda semana, toma o passe, toma água fluida, vai embora e continua fazendo as mesmas coisas. Difícil mudar assim, né? Difícil conseguir um novo padrão de vibração para poder nos harmonizar. O Emmanuel, em uma das suas mensagens, ele nos diz o seguinte: o pastor é quem conduz o rebanho, mas as ovelhas andam com suas próprias pernas. O que isso quer dizer? O que é meu, o que cabe a mim fazer, para o meu bem e para o bem do outro, ninguém vai fazer por mim. Nem Deus. Muito pelo contrário, ele espera pacientemente, sabendo que um dia a gente chega lá, né? Mas é muito importante a gente pensar nessa imagem que o Emmanuel fala. O pastor conduz, Cristo nos conduz, o Evangelho nos conduz, o Espiritismo nos conduz. Mas nós temos que dar o nosso passo. Agora, afinal, o que é a reforma íntima? Porque nós espíritas gostamos de dizer que essa mudança que a gente tem que fazer, a gente chama de reforma íntima. O que quer dizer isso? Mudar alguma coisa dentro da gente, no nosso sentimento, na maneira de você enxergar a vida, as pessoas e as coisas. Ela deve ser compreendida como uma chave mestra para o sucesso da sua melhora interior e, consequentemente, da sua felicidade exterior. Então, ela é a chave. Você gira a chave, mas quem tem que girar a chave? Sou eu. Ninguém vai girar a chave por mim. E para que ela serve? Ela serve para renovar as nossas esperanças interiores, tanto por meta, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, que é dificílimo para nós ainda, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização do aperfeiçoamento do ser. Tudo isso que foi falado aqui agora, fortalecer a fé, solidificar o amor, buscar o perdão para nós e para o outro, porque nós temos que nos perdoar, porque senão como é que a gente vai conseguir entender o outro, né? E perdoar. Então o que a gente tem que fazer? Realizar atos isolados, pequenos, no nosso dia a dia, levando-nos a melhorar as nossas atitudes, alterando para melhor a nossa conduta e aproximando essa nossa conduta tanto quanto possível do ideal cristão. É um passinho de cada vez, é uma coisinha de cada vez. Muitas vezes a gente fala, graças a Deus, isso eu já venci. Ai, estou tão feliz, tá? De repente acontece alguma coisa, vou eu lá de novo e piso no tomate, escorrego, caio.
E aí fica aquela sensação, poxa, meu Deus, mas eu achei que eu já tinha passado por isso. Levanta e continua. Começa de novo, recomeça outra vez. E assim nós temos que fazer todo dia, a cada atitude que nós temos. A pequena percepção que a gente tenha que feriu o outro, magoou o outro, falou alguma coisa que não devia, retroceda, volta atrás e recompõe aquela ação. Devagar, um passo após o outro. E isso não é muito fácil para nós, né? Porque o nosso ego costuma dizer bem mais alto do que qualquer outra coisa. E aí, por onde que a gente deve começar? Pela autocrítica. Então, olhando para nós mesmos e vendo, acreditando, aceitando e procurando melhorar as coisas que fizemos errado. Qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí um sábio lá do passado, né, que teve que tomar cicuta para morrer, o Sócrates, ele disse assim: conhece-te a ti mesmo. Uma frase desse tamanhozinho. É o meio mais prático e eficaz para a gente se melhorar. Melhorar a nossa vida, melhorar nosso olhar para a vida e o que é que nós podemos fazer para nos sentir melhores. E qual o meio de conseguir isso? Aí tem um outro, que falou também, né? Santo Agostinho, está lá no Livro dos Espíritos, né? Uma frase do Santo Agostinho: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. E caso alguma dessas coisas seja positiva, no dia seguinte, vamos lá, vamos tentar reparar, vamos tentar retomar a vida de uma maneira diferente. E Santo Agostinho dizia também que a medida do amor é amar sem medidas. O amor cura tudo. Cura nós e cura todo mundo que está perto da gente. Se a gente consegue realmente ter atitudes de amor, sana qualquer coisa. Mas ainda não é muito a nossa prática, né? Não é muito o nosso métier, o nosso dia a dia. Agora, os princípios da autorrenovação. Aí, uma receitinha de bolo sempre é bem-vinda, né? Aí eu fui lá na autobiografia do Benjamin Franklin, e ele tem uma receita de bolo, assim, sensacional. Ele diz assim, primeiro, então, princípios para nós nos renovarmos. Primeiro, silêncio. Não fale sem proveito para os outros ou para si mesmo. Porque às vezes a gente conversa com a gente e tenta se enganar também, né? E evite a conversação fútil. Segundo, resolução. Resolva executar aquilo que precisa ser resolvido. Execute sem falta aquilo que resolve. Que torne as coisas mais fáceis, mais claras, que todo mundo possa se sentir melhor. Terceiro, diligência. Não perca tempo. Esteja sempre ocupado com algo útil. Dispense qualquer atividade desnecessária. Pesado, né? Aí a gente para durante o dia e fica pensando, o que eu fiz hoje? Aí você vê quanta coisa desnecessária você fez, né? Quanta injustiça você cometeu, né? Outra questão, justiça. A ninguém prejudique por mau juízo ou pela omissão de benefícios que são o seu dever. Isso é ser injusto. Você não cumprir com o seu dever para com o outro é uma injustiça. E tranquilidade. Não se perturbe por coisas triviais, acidentes comuns ou inevitáveis. É trânsito de Ribeirão Preto.
Quantas e quantas vezes, né, a gente perde a tranquilidade por conta de uma coisa boba que acontece à nossa frente. Isso assim, só para dar um exemplozinho, que todo mundo passa por isso. Humildade. Aí ele fecha com chave de ouro. Imite Jesus e Sócrates. Fácil, né? Imitar Jesus e imitar Sócrates. Então esse é o bolo, a receita de bolo que o Benjamin Franklin deixou para a gente refletir e pensar. Agora, lá em Obras Póstumas, o Kardec diz o seguinte, que o princípio do aperfeiçoamento está na natureza das crenças que a gente tem. Então, eu só vou conseguir me aperfeiçoar dependendo das crenças que eu tenho. Porque as crenças são o móvel das ações e são as únicas capazes de modificar o sentimento. Então, eu só consigo mudar o meu sentimento, mudando o meu pensamento, e aí melhorando as minhas ações, dependendo das crenças que eu tenho. Se eu permaneço enquistado naquelas coisas do passado, não, isso não está certo, isso não está certo, isso não está certo por quê? Quem falou que sou eu que estou certo? Será que eu sou mesmo? E por aí vai. E aí esse princípio do aperfeiçoamento está também naquelas ideias inculcadas desde a infância e identificadas com o espírito. Por exemplo, um espírito que nasce numa condição meio sofrível, né? Tipo assim, numa favela, pai drogado, mãe prostituta, aquela situação toda que é tão comum nos nossos dias. Então, tudo aquilo que ele está vendo, se bate com aquilo que ele tem guardado nele, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Agora, se ele tiver forças para romper com tudo isso, ele sai dessa situação e se torna uma pessoa melhor. E também está nas ideias que o desenvolvimento anterior da inteligência e da razão podem fortificar, mas não destruir. É pena que não tem o slide, porque eu tenho uma foto aqui de um cavalo meio pangaré, né? Arriado, tudo, amarrado numa cadeirinha dessas assim, de plástico. E ele fica ali quietinho. Porque aquele fio diz para ele que ele tem que ficar ali. E ele fica. E muitas vezes a gente fica assim, ligado a fios, a coisas que nos tolhem o caminhar, nos tolhem a vontade que às vezes a gente tem de fazer diferente, de caminhar de maneira diferente. E nós temos que aprender a romper com isso. E aí lá nas obras póstumas também Kardec diz que é muito mais pela educação, muito mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Hoje em dia, é comum, pais e mães pegam o filho e largam na escola, quando não a criança vai sozinha, né? Achando que a escola tem a obrigação de educar o filho. A escola tem a obrigação de instruir a criança, mas não educar. E essa instrução, claro, que tem que vir atrelada a conceitos de ética, de moral, que deve se aprender em casa para poder sustentar tudo aquilo para a criança. Então essas palavras do Kardec é uma coisa assim que mexe com a gente, porque tem pais e mães que gastam fortunas para botar o filho na melhor escola particular, na melhor faculdade, não sei o quê, mas em casa não tem nada para dar sustentação àquele espírito que está ali, sob o seu comando, sob a sua direção, sob os seus cuidados. Aí lá no Evangelho tem uma página de Santo Agostinho que diz: "Ah, pais, vocês não sabem a dor que vão sentir quando forem cobrados pelas ações que não fizeram por seus filhos." Mais ou menos uma coisa assim. Eu não lembro direito a frase, mas é nesse sentido. Porque a nossa consciência vai nos cobrar. E aí,
O Tiago, nas suas epístolas, nos adverte do seguinte, que a fé sem obras é estéril. Não adianta eu vir no centro, eu ajudo, eu varro, eu limpo o banheiro, eu faço isso, aquilo, vou fazer visita quando tem atendimento nos domicílios e tal, levo cesta básica e faço não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente precisa ter obras de coração. Não adianta eu vir, sentar na cadeirinha, ouvir palestra toda semana, tomar um passe e achar que estou livre. Meu pensamento acabou de sair da porta, os meus companheirinhos que ficaram lá fora esperando, já vão chegar e grudar tudo de novo. Se eu não me modificar, se eu não mudar meu pensamento, minha intenção, o jeito de eu enxergar as coisas, as pessoas e a vida. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar as suas más inclinações. Isso está lá no Evangelho, no capítulo 17, no item 4. Domar as suas más inclinações, quer dizer, ninguém vai virar santo, mas nós temos que todo dia ter aquela perseverança em buscar fazer diferente, buscar fazer melhor, seja lá o que for. E pensando em tudo isso, a gente volta lá na questão da reforma íntima. Isso não dá, não, eu estou trabalhando minha reforma íntima e tal. Se a gente parar para pensar em tudo que foi dito aqui, né, que eu pensei de vários livros, da Revista Espírita, do Evangelho, das obras póstumas, e um outro livro, O Homem Integral, que é a psicografia do Divaldo, pela Joana de Ângeles, que fala também dessa necessidade da gente se conhecer e buscar ser uma pessoa melhor. Se a gente não parar para pensar nisso, a gente só fica na palavra. É que nem a questão da prece, né? A prece é o que nos une. Mas o Chico mesmo dizia que tem prece que não passa nem do céu da boca. Quanto mais chega na espiritualidade para... Isso assim, uma maneira de dizer, né? Que a pessoa não está vinculada. Isso não quer dizer que os mentores que estejam por ali não peguem aquelas palavras para tentar ajudar da maneira que for possível aquilo que a pessoa está solicitando. Mas se a gente realmente não sentir, é o que o Chico dizia, não passa do céu da boca. Então que a gente tenha mais confiança em nós mesmos, pense melhor a respeito do que a gente quer para a vida. Aquela primeira pergunta, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Só depende de mim, de mais ninguém. O que eu fizer em cada segundo dos meus dias é o que vai determinar o meu futuro. Por mais que esteja conturbada a situação atual. Se a gente parar para pensar, gente, quem governa esse mundão aqui? Quem que é o governador? É o Cristo. E quando ele assumiu, hoje eu vi uma palestra do Haroldo, que falava assim, gente, o Jesus falou que se eu nem teria nascido, nem teria vindo para cá, se eu não soubesse que é verdadeiro, que o amor do Pai é justo e que eu não vou perder nenhuma das minhas ovelhas. Ele vai recuperar todos nós, quer dizer, vai nos ver recuperados, porque o que ele tinha que fazer ele já fez, né? Ele deixou a instrução, agora o caminhar, ele é o pastor, agora nós ovelhinhas temos que caminhar, tá? Que Jesus nos abençoe. Então vamos agora
agradecendo a Deus a oportunidade dessa reflexão, através de toda essa literatura maravilhosa que nós recebemos pela graça e misericórdia do Pai de amor e desses médiuns e espíritos tão envolvidos em nos ajudar, em ajudar a humanidade como um todo. Que Jesus seja conosco e que nós possamos, neste momento agora, de reflexão, nos prepararmos para receber o passe aqui no salão, e as pessoas que estiverem agendadas podem adentrar a saleta lá do lado para o atendimento. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, gratidão. Gratidão pela possibilidade de aqui estarmos, pela possibilidade dessas reflexões que mexem conosco e nos impulsionam a buscar uma nova caminhada. Que os mentores amigos possam ser conosco e nos ajudem para que durante a semana nós possamos, a cada atitude, a cada passo, a cada palavra, relembrar tudo que aqui foi dito na noite de hoje. Sê conosco, Jesus, abençoa-nos, abençoa o nosso planeta. Onde há a dor, o sofrimento, que o teu amor ali penetre, levando consolo, levando o agasalho, levando a sensação de esperança, de fé e confiança no Pai de amor. Que todas as situações de guerra acontecendo, todas as situações de divergências acontecendo, possam ser minimizadas pelo teu amor, nos ajudando a agirmos melhor. Nós precisamos ter a coragem de pensarmos melhor, falarmos melhor, agirmos melhor, para ajudarmos a mudar a psicosfera do nosso planeta. Sê conosco, Jesus, e nos abençoa agora e sempre. Que assim seja. Obrigada a vocês, você quer mim? Sim. Na passeata, você fala? Claro, eu estou viajando, eu acho que eu vou para ele.